E aí, depois de todo esse trabalho, pô, com toda essa dificuldade, tomando pancada na imprensa diariamente, aí veio ainda a CPI. Veio a CPI que eu acho que, por parte de alguns, ela prestou um desserviço à população por não esclarecer a realidade dos fatos e ficar espalhando, eles sim, alguns, né, junto com alguns da imprensa, espalhando fake news, né? É que nem a gente fala, numa manifestação onde você não está prejudicando o direito de ir e vir de ninguém, não está prejudicando os direitos de ninguém, está exercendo o seu direito de se manifestar previsto na Constituição, alguém chamar isso de ato antidemocrático. É um direito de manifestar, né? Acho que houve menos antagonismo midiático aos black blocs em 13, que quebraram, tacaram fogo, etc., do que o que está acontecendo agora. E eu não estou vendo nada disso agora. Você está vendo algum vandalismo, alguma depredação? Não. Então, por que eles atacam mais essas manifestações do que atacaram os black blocs? Quando até um repórter, eu não me lembro se morreu ou foi ferido com um Morreu. artefato. Pois Repórter da é, Band. pois é. Então, teve algum repórter machucado agora? Né? Então é um negócio assim, 2 pesos, 2 medidas, né? Então eu acho que ela prestou um desserviço que ainda tem gente que fala, não, vocês atrasaram a vacinação. No dia que a Anvisa liberou, né? Ela concedeu a autorização para uso emergencial da vacina, foi dia 17 de janeiro, se eu não me engano, não tenho certeza, um domingo, 17 horas, começou a vacinação. No dia seguinte, dia 18 de janeiro de 2021, essa vacina estava em 26 estados e Distrito Federal começando a vacinação. Foi feita toda essa logística com aeronaves contratadas, aeronaves da FAB, o que precisasse, né, para colocar essa vacina. Então, na medida em que a Anvisa liberou, a gente fez. E se não tinha mais doses, é porque houve atraso do IFA. Por mais que a gente tentasse, né? E das outras também. A vacina da Pfizer, por exemplo, quando a gente começava a negociar lá no início, a vacina da Pfizer ela tinha que ser conservada a menos 78 graus, é ultra freezer. Aí eu pensava, você tem ultra freezer lá em Atalaia do Norte? Eu não mostrei, aqueles 2 PFs que eu tinha mostrado por último, eles fazem parte do município de Atalaia do Norte, que se não é o maior, é um dos maiores municípios em área, espaço territorial do Brasil. Só que tem floresta ali, que é área de preservação, etc., mas é o maior, ou um dos maiores. Não sei se Barcelos também é outro muito grande. Então. E se eu não tenho aqui em Brasília, eu vou ter ultra freezer em Atalaia do Norte. Aí eles falavam, a gente estava trabalhando com os dados que a gente tinha, de pesquisas, etc. A segunda dose teria que ser ministrada 28 dias depois. Exatamente. 28. Isso é o caso específico da Pfizer. 28. Não 27, não 29, 28. Falei, tá bom. Então eu tenho que fazer a logística de botar a vacina lá e em 28 dias botar de novo ou conservá-la por 28. Concorda? Sim. Primeira e segunda dose. E eram 2 doses, não era uma dose. 2 doses. Não adianta você mandar uma dose sem garantir que a segunda dose aí vai estar lá disponível. E você fez uma compra, em tese prestou conta ali, a imprensa ficou satisfeita e não ia ter eficácia. Não ia ter eficácia. Aí a imprensa ia ficar insatisfeita de novo. Né? Sim. Aí eles, nas primeiras tratativas, falavam, olha, a gente faz o contrato, no memorando de entendimento, ele já é vinculativo, já é vinculante. Então, se você assinou o memorando de entendimento, você é obrigado a assinar o contrato em 30 dias, e você é obrigado a assinar o contrato e pagar em não sei quantos dias, e pagando, eu não sou obrigado a garantir a entrega. Olha que bacana. Lá atrás, eu não sou obrigado a garantir a entrega. Eu posso atrasar em até 1 ano sem ser processado. E a vacina talvez conclua a fase 3 em dezembro. A vacina da Pfizer ela foi aprovada, já foi com registro, se eu não me engano, 23 de fevereiro. Como é que eu ia começar a vacinação da Pfizer em dezembro, se ela só foi aprovada pela Anvisa em fevereiro? Me responde você. E aí? Não ia. E aí, sem o compromisso deles de entregar. E aí entra no exemplo do carro que eu te falei. Eu vou dar vacina, mas eu não quero assumir responsabilidade se tiver efeito adverso, hein? A AstraZeneca não falou isso pra gente, nem o Butantan. Fiocruz e AstraZeneca não falaram. A Pfizer falou, não assumo responsabilidade. E eu quero uma garantia. A garantia era o seguro. E tem que pagar tanto por cento adiantado. E tem que não sei o quê.
E o cronograma, eu vou tentar cumprir esse cronograma aqui. Ó, mas se não assinar hoje, já atraso mais um mês para entregar. Só pressão. E aí, depois que o contrato assinado e tudo, se não pagar o seguro até tal dia, eu não embarco para cá até tal dia. É tudo assim, faz. Né? Então era coisa muito difícil. E tinham que fazer lei. Tivemos que fazer uma medida provisória, 1026, em janeiro, início de janeiro, e depois tinham que fazer mais a Lei 14.125, que foi já em 10 de março que ela foi sancionada, para poder comprar vacina, ter autorização legal para comprar a Pfizer. Antes disso, era ilegalidade comprar isso aí. Né? Assumir um risco. Está previsto. Então, foi uma coisa muito dura, muito trabalho diuturno ali. Eu me lembro até hoje, eu saindo ali lá do palácio de uma reunião, eu fui chamado para uma reunião dia 30 de dezembro de 2020. Eu fui chamado 19 horas para uma reunião no Palácio do Planalto. 19 horas para começar uma reunião. 30 de dezembro. 30 de dezembro. Saímos de lá. Aí eu saí de lá, que isso era para a gente fechar a minuta da medida provisória. Aí eu saí de lá, a gente deliberou algumas coisas e eu tinha que fazer retificações. E eu me lembro até hoje, o secretário executivo lá da CGU, ele estava na reunião conosco, e eu nunca tinha visto na minha vida servidor dedicado, de primeira linha. É o 02 do Wagner Rosário, o Vicente. Aí eu perguntei para ele, eu falei, eu preciso de ajuda, e essa parte aqui, eu preciso muito da parte de controle interno. Você topa ir lá para o Ministério da Saúde, para o meu gabinete agora, para a gente terminar esse documento? Ele foi. Saímos de lá 11 horas da noite. No dia seguinte estava pronto. Ah, vocês editaram então a medida provisória no dia 31? Ela está pronta para ser editada. Aí teve uma decisão do STF que mudou a Lei 3979, que eles chamavam que era a lei da pandemia, que tinha uma série de excepcionalidades para contratação, de aditivo de contrato, uma série de coisas. E aí teve algumas decisões. Então a gente não tinha segurança jurídica, porque a gente ia ter que analisar a decisão dele, porque senão você não vai fazer afronta ao STF. Então você não ia editar uma medida provisória contrariando o que foi a decisão do STF. Então nós tínhamos que analisar tudo de novo. Aí foi 31 e foi primeiro, e aí foi, a gente conseguiu, e dia, se eu não me engano, dia 6 de janeiro a gente editou a medida provisória. Era diuturno o negócio. E no final, atacado, acusado, todo esse ataque da imprensa, e depois isso foi para a CPI. Até que ponto a CPI realmente prejudicou a vida de vocês aí? A imputar responsabilidade, ou foi só uma questão midiática, política? Não, Afinal, tem é uma casa processos, política. Tem. A gente ficou na situação de denunciado, tem processos no STF, Ministério Público, tem uma série de processos aí, e eles não estão, nenhum deles que eu tenha conhecimento, ele está fechado ainda. Teve até processo que a Procuradoria-Geral da República solicitou arquivamento, mas aí o STF pediu novas diligências, então nenhum deles está encerrado, tá acontecendo ainda. Mas nós temos uma convicção que a gente salvou vidas, fez tudo que era humanamente, se não fosse humanamente possível, tudo que era humanamente possível a gente fez e foi até o limite, tanto do nosso esforço, da nossa capacidade, e contando com o apoio de todos os ministérios aqui, porque todo mundo nos ajudava, a gente precisava de crédito suplementar, por exemplo. O pessoal fala que o governo federal não se empenhou na aquisição de vacina. Eu te falei só da parte legal e das conversações. Porra, mas só para te passar assim por alto os primeiros números. Em agosto, uma medida provisória para fazer a transferência de tecnologia para a Fiocruz, 2 bilhões de reais. Em setembro, a adesão ao COVAX Facility, que era um consórcio para desenvolvimento e aquisição de vacinas mundial, que visava a promover e financiar o desenvolvimento num pool feito pela OMS, e também a vacinação de países pobres. 2 bilhões e meio de reais. E aí, em dezembro, mais um crédito extraordinário só para vacinação de 20 bilhões de reais. Isso que eu estou falando só em 2020. Ou seja, era todo esforço com todo o apoio em todas as direções.
Quando a gente levou oxigênio para Manaus, o Ministério da Infraestrutura ajudou, o Ministério da Defesa ajudou. Todo mundo ajudou todo mundo. E o centroavante ali era o Ministério da Saúde. Mas todo mundo, o apoio foi integral. E ainda saiu com um número dizendo que a falta de gestão ou a falta de atitude do governo federal ocasionou 400 mil mortes Pois necessárias. é, eu queria saber como é que se chega a um Como número é que cabalístico chegou desse. nisso? Mas tem um dado que saiu na revista, eu acho que acredito na Lancet, que saiu, que a vacinação que nós executamos, ela evitou, tá escrito isso na revista, uma revista científica. Só no Brasil, ela evitou 1 milhão de mortes. Isso está publicado. É essa vacina que a gente distribuiu. Esses 500 milhões de doses que eu te falei que já foram distribuídos e aplicados no país. Então, a gente tem a consciência do dever cumprido. Me perguntaram uma vez no Senado se eu faria alguma coisa diferente. Eu respondi, uma audiência pública que a gente teve lá, respondi que não. Que tudo que era possível, legalmente, tecnicamente, ouvindo os assessores, e conversando, e negociando, e tentando baixar preço, e tentando antecipar calendário, cronograma, tudo que era possível, a gente fez. Para ajudar os estados e municípios. O governo federal repassou para municípios. Eu vou arredondar, tá? Ele passou para municípios para enfrentamento à pandemia, só para a pandemia, o Ministério da Saúde, 41 bilhões de reais. E só para os estados, em torno de 16 bilhões. Estou falando números redondos aí, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. 16 bilhões de reais. Tudo isso aí é extra-orçamentário. Então, eu falei de vacina, falei de medicamentos, fora respiradores, fora equipamento de proteção individual, uma série de outros materiais que a gente ajudou.